Isso, estudar. É isso aí. E também, Bia, aproveitando, a gente tem o nosso cupom PODPeople, que o pessoal pode usar para pegar os kits da Insider lá no site deles. E também ter o QR Code na tela. E também sempre reforçando que o pessoal que usa o nosso cupom PODPeople vai estar conseguindo as peças da Insider e também ajudando o nosso podcast aqui também, Bia. Está sendo ecologicamente correto e também está ajudando a gente a trazer mais pessoas e mais conhecimento. Mas tem uma coisa que poucas pessoas falam, é a secagem rápida. Isso pouca gente fala das peças da Insider. Porque você eu lavo a calcinha no chuveiro onde eu tiver, eu boto, de manhã tá seco. É impressionante. Isso facilita muito. E tem a minha queridinha, que é o InSuite, né? Que assim, fez um friozinho, eu jogo ela para cá. A gente está aqui no ambiente de ar-condicionado, eu sempre tenho ela aqui pertinho. Joga na tela para a gente ver. Ó, essa que eu estou usando, tá, gente? É a Texture, né? Isso, a Texture Vest. Texture Vest, né? Que é essa azulzinha, mas tem várias cores. E a sainha que eu estou usando é a Midi Kyoto. Gente, imbatível. Imbatível mesmo. Para ir para qualquer lugar, tem esse charmezinho dela ser desigual, né? Que eu adoro. Querido, tem um presente aqui da Insider para você. Não sei se você tem essa cor, pode abrir. E você sabe que esse saquinho aí é maravilhoso, porque você joga na máquina de lavar e não dá bolinha nunca na tua camisa. Então, eu achei essa cor muito condizente com você. Muito bonita. Não é? Essa você tem? Não. Então, já está aí. Pode usar no Natal e no ano novo desse próximo ano. Então, muito obrigado. Agradeço bastante. Nada, meu querido. Prazer. Mas vamos lá. Ela é meio vinho, que a gente falou assim, o tema hoje tem um pouquinho de sangue, tem um pouquinho de pulsação. Sim, exatamente. Né? Então, primeiro, Daniel, queria saber como você é um engenheiro. Pode jogar ali pro ladinho? Tá bom. Depois as crianças arrumam tudo para você levar. Como que você é um engenheiro, se interessou tão precocemente por comportamento humano e um lado sombrio do comportamento humano nessa questão de crimes, de uma violência, de coisas inexplicáveis para a maioria das pessoas, né? E como é que você foi migrando da engenharia, fez o blog, né? Que você tinha mais de 1000 casos lá, foi um sucesso o teu blog, o OAV, crime, né? E depois o escritor. Me conta um pouquinho disso. Então, doutora Ana Beatriz... Pode me chamar de Bia, pelo amor de Deus. E agora, quase me ofendi. Vamos começar de novo. Tá Oi, bom. Bia, tudo bem? Tá certo. Porque eu vou te chamar de Dani daqui a pouco. Então, Bia, esse interesse não é um interesse muito comum. Não. Né? Acho que uma parte das pessoas até acha assim, um pouco estranho, acha um pouco diferente, né? E assim, eu costumo dizer que não somos nós, bom, pelo menos eu vou falar por mim, né? Sim. Não sou eu que escolho o meu interesse, né? Assim, não somos nós que escolhemos os nossos interesses, são os interesses que nos escolhem. De alguma forma. De alguma forma. Então, assim, eu acredito que a gente nasce, cresce e vai tendo contato com determinados assuntos e aquele determinado assunto acaba fazendo sentido pra gente. E você teve contato com esse tipo de crime, de comportamentos violentos, a ponto disso te causar aquela porquê disso e buscar respostas? Era meio que um enigma para mim, né? Quando tomei contato com histórias, principalmente o que me fascinava no começo era mais aqueles casos relacionados a assassinos em série, né? Serial killers. Serial killer. Então, porque existe toda uma narrativa em torno desses casos, né? Dentro da mídia. É sempre aquela narrativa do indivíduo extremamente inteligente, às vezes carismático, às vezes é bem sucedido dentro da sociedade, não sei o quê. Então, e aí, do nada, tem uma outra vida paralela né? Àquilo que comete essas atrocidades, né? Então foi de leitura. Assim, de leitura, exatamente. Porque assim, o serial killer sempre foi muito falado na sociedade americana, né? Teve o Ted Bundy, que foi uma coisa emblemática. Sim. E o Ted Bundy foi um serial killer que durante muito tempo ficou como o maior serial killer da história. Uhum. E ele teve uma coisa que eu acho que foi muito ruim para a sociedade. Para ele deve ter sido maravilhoso, porque ele pegou, quando a televisão começou a transmitir os julgamentos ao vivo. Sim. Então ele soube usar
a mídia, principalmente a mídia televisiva, de uma maneira que nenhuma outra pessoa tinha feito no mundo. Exatamente. Então. Ele virou quase um astro. Sim, ele instrumentalizou ali, né, toda a sociedade americana através da mídia, né, em torno da imagem dele. E soube distorcer as coisas a ponto da maioria das pessoas achava tinha pena dele. Sim, exatamente. As pessoas colaboraram para ele pagar, doavam dinheiro para ele pagar o advogado. Sim, e existiu também, criou-se, né, toda uma imagem em torno dele, né, assim, e imagem até, assim, estranhamente positiva. Exatamente. Né, porque, assim, ele era o charmoso, assessor o carismático, senador, o bonito, né? Carismático, um advogado, sim. Né? Então, algumas posições, né, que ele teve dentro da sociedade, assim, que na verdade nem foram assim, grandes posições, né, mas que a sociedade enxergava como positiva, até porque realmente, né, ele foi ali um assessor, tinha ambições políticas, estudou, fez faculdades, né, de psicologia, de direito. Ele tinha um conhecimento Sim. que na mão de pessoas erradas como ele, podem manipular uma massa. Mesmo. Exatamente. Então, assim, e tirou o foco completamente do que ele era, né? Dos crimes que ele cometeu, de quem realmente era o Ted Bundy, né? Ou seja, uma pessoa, um monstro, né? Que cometeu atrocidades horríveis, né? Tirou a vida de várias mulheres e isso foi renegado, né? Exatamente. E ele foi mitificado. Então, assim, a gente tem dentro da sociedade essa distorção que eu acredito que exista, né? De mitificação. Por isso que eu acho tão importante o teu trabalho, porque, assim, até hoje tem pessoas que atribuem do tipo assim, não, mas ele deve ter algum trauma, não, ele deve ter sido abusado, como se isso fizesse o mero abuso infantil produzisse serial killers. Não, se isso fosse acontecer, a gente teria muito mais serial killers. Se isso fosse uma verdade absoluta, acho que até a população humana seria até menor. Muito menor. Porque, assim, abuso infantil existe muito, mas muito mesmo, né? E, assim, o abuso infantil, ele é uma parte da equação homicida de indivíduos como Ted Bundy, por exemplo, né? E outro ponto... É uma parte, mas não determinante. E não determinante, como exatamente. Muitas escolas tentavam explicar. O abuso infantil, no caso, ele seria... Faz sentido para aquele sujeito, mas não é só o abuso infantil que está ali presente na patologia daquele sujeito. E muitos outros casos, a gente nem vê, né, o abuso infantil. Tem outros casos, a gente está falando do Ted Bundy, mas tem outros casos que, quando a gente faz uma investigação pregressa da vida do criminoso... Do assassino em série. Do assassino em série, no caso, especificamente, não se encontra ali abuso infantil. Pelo contrário, às vezes encontra uma família amorosa, né, uma infância normal, que o sujeito teve. Pelo contrário, né? Ele que era uma criança abusadora de outras crianças, de animais, quer dizer, se inverte um pouco isso. Se inverte, exatamente, porque aí vai ver, era ele realmente que era o agressor e desde criança. Exatamente. E às vezes, como é uma criança, a família, as pessoas que estão ao redor faz muita vista grossa. Sim, né? É só uma criança. É só uma criança, é uma malcriação, né? Vai passar e tal. Então, aí quando a gente começa a investigar, a gente vê que a sementinha do mal era muito precoce, né? Muito precoce, exatamente. E qual foi o primeiro caso, assim, de serial killers que você leu, ouviu, acompanhou, que te despertou, que destampou esse interesse do tipo, eu quero saber mais disso? Assim, talvez o mais famoso tenha sido o Jack Stripador, né? Acho que é o mais famoso da história.